Bom dia a todos, vamos para a primeira leitura de hoje do aplicativo Liturgia Diária. Gente, hoje eu já fiz um áudio bem grande para quem acompanha algumas redes sociais minhas sobre os dons, como era Paulo e Pedro no primeiro século, como que era a igreja primitiva de verdade, que não tem nada a ver com essa restauração e nem com essa reforma que você vê hoje não, viu? Mas hoje eu vou aqui para a leitura diária. Depois eu vou fazer uma live sobre o que acontecia na igreja primeiro século. É muitas coisas. Mas tem duas que já dá para entender o impossível nos dias de hoje. Vem conosco, Jesus. A leitura diária de hoje se encontra em Jeremias capítulo 30. E vai ter ali alguns versículos do capítulo 30. Não todo, né? Porque é grande. Então aqui é resumido. Então esse aqui eu estou com um aplicativo da liturgia diária. E essa aqui é a primeira leitura. Tem outras leituras, mas eu ainda não estou fazendo todas. Ok? Vamos ver aqui que tá. E que o Senhor nos ajude a entender. Vocês precisam aprender a amar os profetas. Se vocês dizem que crê no Deus de Israel e não ama ler profeta, você nem sabe o que é Deus de Israel. Você quer saber quem é Deus de Israel? Lê os profetas. Quer? Deus de Israel é amor, mas quando precisa ele pune também. Você sabia disso, não? E a ira dele está chegando nessa terra. E isso o pessoal não está pregando. O pessoal está pregando, fazendo falsas promessas, igual lá o profeta que Jeremias desmascarou ele. Jeremias estava com o Espírito do Senhor. Ele desmascarou o falso profeta Ananias. Vamos lá. Vamos aqui ler. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Ok? Do Senhor, de Adonai, de Elohim, de Hashem. Isto diz o Senhor, Deus de Israel. Ok? Deus de Israel, Elohim de Israel. Ok? Então você quer conhecer. Vê um monte de gente falando que crê no Deus de Israel, mas nem sabe quem é Deus de Israel. Quer conhecer Deus de Israel? Lê os profetas. Vamos lá. Escreve para ti num livro todas as palavras que eu te falei. Olha lá. Deus falando para Jeremias escrever. Teve muitas coisas que Deus falou que não foi escrita. Você vê que aqui Deus está falando que é para escrever. Escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor. Incurável é a tua ferida, maligna tua chaga. Jesus, livrai-nos, não Pai, Filho e Espírito Santo. Não há quem conheça teu diagnóstico. Negócio que tá feio, gente. Negócio que tá feio. Ah, mas a inteligência X, a tecnologia vai dar um jeito. Vai dar um jeito naquilo que Deus deixar, falar. E às vezes a inteligência X, a tecnologia até te mostra o que é, mas você não sabe como fazer para resolver a situação. Ok? Mas quando o Senhor dá uma ordem, gente, não tem tecnologia, não tem inteligência X que vai mudar a ordem de Deus, não, viu? Não se iluda. Vamos lá. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti... Olha aí, ó. Tá dizendo. Sabe o que é uma úlcera? É uma ferida por dentro e por fora também, né? Qualquer ferida no corpo, por dentro ou por fora, é chamada de úlcera. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Misericórdia, Senhor, tem compaixão de nós. Livrai-nos dessa maldição da úlcera que não cicatriza, Senhor. Livra-nos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Livra-nos de toda maldição de parentes do passado. Queima, Jesus. Envia o teu anjo
Teu anjo doutor que cura, manda ele, envia ele. Dizem que é Rafael o nome, não sei. Mas nós precisamos da tua cura, Senhor. Vamos lá. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida como se fosse inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Ok? Tudo crente abre a boca para dizer, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas se a pessoa estiver em pecado, olha o que a Bíblia fala. Todos os teus inimigos te esqueceram. Não te procuram mais. Eu te causei. Aqui Adonai Elohim está falando. Eu te causei uma ferida. Como se fosses inimigos. Como um castigo cruel. Nem tudo é do diabo, não, gente. Aliás, o diabo só pode fazer aquilo que Deus permite. Sabia disso? Vem conosco, Jesus. Tem muito ser humano aí fazendo o mal, pondo a culpa no diabo. Ou se não, Deus que está castigando. Sim, Deus castiga mesmo. Isso aí ele castiga. Ele fala aqui, ó. Eu causei como um castigo cruel. Deus castiga mesmo. Mas por que Deus está castigando? Porque isso você tem que pensar, olhar para você e pensar, meu Deus, isso é um castigo, me ajuda a mudar. Vamos lá. Por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado, porque gritas em teu sofrimento. Por que grita em teu sofrimento? Gente, eu já vi um monte de evangélico protestante pregando que Deus não castiga. Sendo que na Nova Aliança fala que Deus corrige e açoita quem toma por filho. E aqui Jeremias está falando, gente, vai lá, ó, Jeremias 30, no versículo 14. Jeremias 30, 14. Eu causei uma ferida como se fosse inimigo, como um castigo cruel. Castigo cruel. Quem está falando? Adonai Elohim. Por causa do grande número de maldade que te fez endurecer no pecado. Ele estava falando para... Deixa eu ver, vamos ver aqui se era para Israel ou para Judá. Normalmente ele falava para uma dessas nações e ele também falava para nações pagãs, porque Deus é Deus, ele está acima de tudo. Quando ele quiser, quando ele quer, ele castiga qualquer uma. Vamos lá. Porque gritas em teu sofrimento, é insanável a tua dor. Eu te tratei com dureza. Ai, Senhor, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Eu me lembro quando eu ia ganhar neném, meus filhos não nasciam. Se Deus não enviasse um médico para fazer cesárea, morria eu, morria o filho, morria todo mundo. E eu era lá da roça da Bahia, eu não tinha médico, mas eu fui para São Paulo e quando eu tive meus filhos, já estava em São Paulo para a glória de Cristo Jesus. Meus filhos não nasciam, gente. 9 meses, 10 dias, e lá ia. Tinha que chorar para os médicos, socorro. Porque gritas. É que eu lembrei aqui, uma vez eu estava reclamando, a doutora falou, ué, você terminou de fazer uma cesárea e você não quer ter dor? Mesmo com alguns remédios que eles davam pra gente, a gente tinha dor. Ok? Da minha primeira, só tenho uma filha, que é a primeira que nasceu. Eu tive dor antes dela nascer e depois eu fiz a cesárea, fiquei 12 horas sem poder me mexer. No outro dia, quando eu levantei, eu ia cair. Se a enfermeira não me segurasse, eu ia pro chão. Vamos lá. Eu tratei com dureza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor, eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó.
e terei compaixão de suas moradias. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, as tendas de Jacó é as 12 tribos, os filhos dele. E terei compaixão de tuas moradias na cidade, a cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para suas fundações. Então, Deus, ele permite o castigo, depois ele restaura. Tem um versículo que fala, né? Acho que é Jeremias mesmo que fala, né? Eu fiz a ferida e eu a curarei. Não é? Se quiser, procura aí depois. Só vou ler esse texto aqui, que é o que já está aqui escrito. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Eita, como é bom! Som de louvor, som de festa, como é bom, né, gente? Quando tá tudo em paz, todo mundo fazendo festa. Israel tem festa dos cristãos, tem festa dos judeus, tem festa dos muçulmanos. Israel tem festa de todo mundo. E como é bom quando está todo mundo feliz fazendo festa, né? Olha que coisa linda. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, a sua comunidade estável na minha presença, e agirei contra todos os que o molestarem. Que? Deus permitiu que a Babilônia fosse lá por causa da idolatria, destruísse o templo de Jerusalém, levasse o povo, levasse o povo cativo, mas depois Deus restaura. Ok? Depois Deus restaura. Você vê que ficou quase 2000 anos sem capital em Jerusalém, sem cidade lá. E agora tem lá. As nações todas não reconheceram, mas todo mundo sabe que Jerusalém é a capital. Independente se a nação reconhece ou não. Vamos lá. Teus filhos serão felizes como outrora, a sua comunidade estável na minha presença, e agirei contra todos os que molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. E o soberano, quem é o soberano? É nosso Senhor Jesus amado, lindo, maravilhoso, que já nasceu, ok? E o soberano sairá do seu meio, eu o incitarei e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? O Senhor Jesus deu a vida, ok? Diz o Senhor. Aqui está falando Adonai, o Pai, ok? Sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor, palavra de Adonai, graças a Deus. Sereis meu povo. Mas já não era? Era, mas de vez em quando caía. E Deus dava uma nova oportunidade. E aqui ele fala, quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Para se aproximar de mim, para estar perto de mim. Lembra que o nosso amado Jesus lá na cruz, ele falou assim, Pai, Pai, por que me abandonaste? Porque ele estava sentindo falta do Pai, ele queria o Pai. E naquele momento, ele não estava conseguindo ver o Pai por causa da dor que ele estava passando, por causa do sofrimento, por causa de... Oh, Jesus, ajuda-nos. João Batista foi lá,
apresentou o Senhor Jesus, toda a felicidade. Quando ele estava preso, porque ele pregou contra o pecado do rei, e o rei tinha uma concubina, porque disse que era esposa, mas na realidade era concubina, porque era mulher adúltera, uma ex-mulher do irmão dele, que usou a própria filha, sobrinha do rei, para seduzir o rei e pedir a cabeça de João Batista, né? Tá ardendo no fogo do inferno lá. Sangue de Jesus é poder, livrai-nos, Senhor. E João Batista ali também, naquele sofrimento, falou, vai lá perguntar para o Nazareno se é ele mesmo que é o Messias ou se vai vir outro. Então, João Batista ali na hora do sofrimento. Então, gente, às vezes nós passamos por situações na vida que a gente pensa que Deus esqueceu de nós, que Deus não é com a gente. Quantas e quantos testemunhos eu já vi que a pessoa está no sofrimento e ela fala, Jesus, cadê você? E ela olha e vê Jesus. Mas e por que ela está sofrendo? Porque passar na prova dando glória a Deus, passar na prova dando glória a Deus. Quanto mais você estiver na prova, mais dê glória a Deus. Está na prova, dê glória a Deus. Porque uma hora a prova vai passar. Bom, João Batista foi decapitado, mas está na glória, chegou lá no paraíso primeiro que todo mundo. Ok? 2000 anos na glória. E eu vos deixo até a próxima, que o eterno Deus vos abençoe. Vão confiar nele, ele fez a ferida e ele a curará. Vão confiar no eterno Deus para Israel, para a igreja, para os cristãos do mundo inteiro e para os judeus do mundo inteiro. E os outros? E os outros que reconheçam Jesus de Nazaré como seu único Messias, Salvador. Porque só ele pode salvar. E vos deixo até a próxima. Paz, shalom, shalom.